Finanças pessoais, educação financeira, qual a diferença? Finanças pessoais, lida com cálculos, planilhas, matemática, contas, uma ciência exata. Educação financeira, lida com comportamento, com hábitos, costumes, sonhos, propósitos, uma ciência humana. Tem muita gente que confunde finanças pessoais com educação financeira. No passado, não tínhamos educação financeira, até porque finanças pessoais tinha aquela conotação que cálculo, planilha, matemática, números, tudo isso levava a pessoa a entender que quando ela não tinha um controle financeiro, é porque ela não saberia muito bem cálculos ou matemática. Nada disso. Até porque finanças pessoais é uma ciência exata, é importante, é relevante, mas quando o assunto é educação financeira, sem dúvida alguma é uma outra ciência, a ciência humana, que lida com comportamento, com hábitos, costumes. Vou dar um exemplo sobre a diferença entre finanças pessoais e educação financeira. Imagine você indo numa loja nesse momento. Naquele momento que você está fazendo a compra, naquele momento que você está tomando a decisão, é um momento da educação financeira. Ou seja, eu estou com o meu psicológico naquele momento, o meu emocional totalmente focado naquele produto, naquele serviço. Com isso, eu tomo a decisão. Mas eu pesquisei algum tipo de planilha? Eu fiquei olhando no meu cartão quanto de limite eu tinha? Então, o momento das finanças pessoais é quando eu começo a controlar. As finanças pessoais é um instrumento de controle. Já a educação financeira é onde você mexe com aquele comportamento, da atitude de comprar e até de pagar. Mas, quando você volta para casa, que você quer fazer, agora eu vou fazer o registro desse meu gasto, eu vou para uma planilha, eu vou para um caderno, para uma agenda, e nesse momento eu estou apenas controlando. Quer dizer então que finanças pessoais é onde eu vou controlar o meu dinheiro, e educação financeira é onde vai estar exatamente as minhas atitudes, meus gestos, meus hábitos, o meu comportamento. Com isso fica muito mais fácil de entender o quão importantes são as finanças pessoais, como também a educação financeira. Vamos fazer uma reflexão. Hoje, são mais de 60 milhões de brasileiros inadimplentes, que não pagam mais as suas contas. Eu pergunto, esses 60 milhões sabem fazer cálculos? Sabem matemática? Pode nem saber planilhas, mas eu tenho certeza que tem a noção clara do dinheiro com relação à sua importância. Então, por que nós temos 60 milhões se todos sabem isso? Isso chamamos de finanças pessoais. Ou seja, ele sabe até fazer contas, sabe fazer cálculos, mas ele não consegue ter o controle emocional. O que estou falando é algo que lida diretamente com o psicológico da pessoa, com o emocional dela, com o comportamento. Por isso é uma ciência humana, fica fácil de entender agora. Então, nós precisamos fazer uma reconstrução do modelo mental para que a gente possa usar tanto as finanças pessoais no que se refere a cálculos, contas, a matemática, como também esse psicológico nosso que trata com o comportamento, com os hábitos, das atitudes que você muitas vezes nem pensa na razão, ou seja, nas finanças pessoais. Por isso, temos que fazer o equilíbrio entre as finanças pessoais e a educação financeira. Então, pensando no aprendizado, é mais fácil aprender quando adulto ou quando criança a educação financeira? Certamente, quando criança é muito mais fácil. Até porque, se estamos falando de comportamento, uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, antes mesmo de aprender a ler, escrever, a fazer contas, cálculos, ela já pode estar se educando financeiramente. Já as finanças pessoais, é preciso que ela esteja alfabetizada, fazer contas, matemática, cálculos. Por isso, é muito simples o entendimento. A partir desse momento, você pode fazer melhor uso das finanças pessoais que você sabe fazer, mas, mais do que nunca,
os hábitos, o comportamento precisa ser objeto de uma atenção especial. Para finalizar, eu quero aqui fazer uma pergunta a você. Você sabe fazer contas, cálculos e até mesmo planilhas? Se sim, parabéns! Você está muito bem em finanças pessoais. Agora, falar sobre educação financeira, entender e praticar educação financeira vai muito mais além do que esses cálculos. Estou falando de sonhos, propósitos, definições do que eu quero da minha vida. Levar o comportamento correto para dentro da minha casa, do meu trabalho. Fazer com que minhas atitudes sejam condizentes com as minhas vontades e com meus desejos. Isso é educação financeira. Sonhar, desejar, praticar e realizar. Por isso, saber finanças pessoais é legal, mas entender e ter o domínio da educação financeira é vital para a vida saudável e sustentável financeiramente falando. Como educação financeira é um conhecimento a ser adquirido, proponho a você e seus familiares buscar por esse conhecimento, por cursos, palestras, livros, enfim, o caminho existe, é só você começar. E para facilitar, vou deixar aqui alguns links para que você já dê início a essa caminhada. Gostou? Deixe seu like, ative as notificações e compartilhe com seus amigos.